Beleza. Começou a gravação do vídeo de número 146 do Geolê. Que emoção. É aniversário. Tô no aniversário, por isso que eu tô assim, todo arrumado. Olá, amigos! Estamos aqui no Geolê, o meu nome é George e estamos comemorando 2 anos de vida do canal. Aê! Parabéns pro Geolê nessa data. Canta, querida, canta também. Parabéns pro Geolê. Bom, gente, eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre o canal, o que aconteceu durante esses 2 anos e também para responder perguntas que vocês mandaram para mim lá na página do Facebook, facebook.com/geolivros. Se você não viu e se você tem Facebook e você não viu, é porque você não tá ligado na página, então vai lá dar uma olhadinha. E também no grupo do Geolê, que também tem o grupo que eu não tenho um link assim próprio, mas tá aqui embaixo na descrição. Se você quiser dar uma olhada, deixei lá pedindo perguntas. Vocês mandaram pra mim, muito obrigado. Vamos tentar ver algumas coisas aqui, né? E contando sobre o canal. Então, bom, esse canal aqui começou há uns 2 anos atrás, né? Lá pro dia 19 de janeiro. A pretensão de apenas fazer alguns vídeos, uma coisa simples. E isso me mudou bastante. O canal mudou muito. Se você observar lá no primeiro vídeo, olhar o vídeo de hoje ou o último vídeo desse canal, você vai perceber que muitas coisas mudaram. As pessoas foram observando isso. Obviamente, eu também fui me observando, né? Minha postura diante da câmera, como eu falava. E as coisas foram mudando, né? E o que mudou na sua visão em relação aos youtubers? Tipo, contato com o público? E o que mais te marcou nesse tempo? Uma curtida? Um comentário? Certo. Peraí, eu acho que tem um bicho aqui na minha roupa. Ah, não, acho que é a etiqueta da blusa. Sim, vamos para sua pergunta, né? Primeiro, minha visão sobre youtubers. Eu aprendi que, na verdade, fazer vídeo para a internet é algo que não é fácil. Não é fácil também você manter uma frequência e, às vezes, lidar com o público também não é fácil. Bom, eu mesmo aprendi a ficar mais tranquilo com as minhas pretensões, com os meus objetivos, então eu não me frustro tanto quanto era no início. Eu tinha algumas metas que não eram tão grandes, mas eram maiores do que eu poderia cumprir. Às vezes eu ficava chateado e tal, me desanimava. Agora eu tô muito mais de boa, assim, sabe? Bom, a coisa mais marcante pra mim no canal foi quando eu recebi meu primeiro dislike. Foi uma coisa que eu pensei, assim, que me incomodou por um certo tempo. Um dislike significa que a pessoa não gostou daquele vídeo. Então eu pensei, poxa, o que eu fiz de errado aqui? E fazer algo errado sem saber necessariamente o que foi, eu não posso nem consertar para o próximo. E eu tava, assim, meio que empolgado com o canal. Então receber um dislike foi uma coisa muito ruim, a pessoa não comentou. Foi o primeiro, né? Hoje isso é mais de boa. Quem vai recebendo mais dislike aí, isso vai calejando e nem se importa mais. E o que o Geolê influenciou na sua vida espiritual? Bom, acho que sobre minha vida espiritual posso dizer que o Geolê me colocou à prova de muitas coisas. Eu acho que o aspecto de esperar do outro, aquela dependência do outro, de uma aprovação e tal, isso é um tanto tentador em uma plataforma como o YouTuber, que cresce tanto e que existe botão de gostei e não gostei e comentários para o mundo todo poder fazer como quiser. Acho que o Geolê me ajudou a ficar mais tranquilo quanto a esse tipo de expectativa. Bom, o Geolê me ajudou também a pensar um pouco sobre como ensinar doutrina, né? Porque o fato de eu filmar a mim mesmo e assistir a mim mesmo me ajudou muito a ver como eu gesticulo, vícios de linguagem, e uma vez que eu quero ser um ministro do evangelho, eu preciso saber me comunicar melhor. Então o Geolê também me ajudou nisso. É algo interessante. Fala um pouquinho pra gente agora sobre a sua teologia. O que mudou, o que não mudou e que livros influenciaram você? Mas você fala assim, nesse período, né? Fala assim, nesse período, né? Sim. Ah, tá. Bom, na verdade, não teve muita coisa assim que mudou nesse período em relação à minha teologia. Eu acho mais em relação ao método do estudo da teologia ou a aplicação de certas doutrinas em alguns aspectos da vida. É basicamente por aí. Bom, mas muita coisa mudou nesse canal aqui desde o primeiro vídeo. Quem acompanha aí sabe que as músicas mudaram, né? Eu usava um tipo de música, depois foi mudando, variando para outros tipos. Agora eu tenho uma biblioteca de milhares de músicas aí que eu nem sei quantas tem. A vinheta do canal mudou. No início, na verdade, não tinha vinheta, depois mudou para uma vinheta. Eu achei a vinheta um pouco grande. Coloquei uma vinheta menor na verdade, né? Se é melhor aí eu não sei. E a thumbnail também, né? A miniatura do canal também mudou. E tudo isso veio mudando por causa da network que eu comecei a fazer parte. E eu recebi alguns cursos de como melhor apresentar o seu canal, a identidade visual do seu canal. Então isso foi bem bacana também aqui no Geolê.
ler. Eu gostei de fazer essas mudanças. Bom, hoje estamos com mais de 105 mil visualizações, o que é algo bem legal, assim, né? Tem muitos canais assim com muito mais do que isso. Tem gente que tem mais do que isso em um vídeo só. Mas eu fico muito feliz de ver esse número assim crescendo. E também estamos com mais de 145 vídeos. Esse é o vídeo de número 146. Caramba, e desses vídeos todos, qual é o que você mais gosta? E qual é também o mais assistido ou mais comentado? Bom, o vídeo que eu mais gostei do canal eu acho que foi o vídeo Você Não Precisa de um Chamado Missionário, que eu falo do livro do Iago Martins. O livro é muito bom, tem livros melhores que eu já falei, obviamente, mas eu acho que aquele foi o melhor vídeo porque eu gostei do livro. Eu acho que esse é um aspecto que conta bastante pra como eu faço o vídeo, a forma que eu me posto, a forma que eu falo do assunto, que eu falo do livro. Eu gostei de como foi. Tá um vídeo um pouco grande, mas tá bem preenchido, tem bastante conteúdo porque eu falo do livro inteiro e o livro ele entra em várias áreas, né? O visual também, né? A qualidade, a fotografia do vídeo eu achei que ficou bacana também, bem melhor do que outros vídeos. Porém, o vídeo mais visualizado, mais comentado, que parece que o pessoal mais gostou foi o vídeo da Bíblia do Thales. Primeiro teve o vídeo do livro Apóstolos, mas não é do mais visualizados do canal. Teve também o vídeo do Leve que eu fiz, mas eu ganhei muitos views nesse vídeo, mas é porque eu acabei atingindo um grupo que nem fazia tanto parte do canal, nem era o público que eu tenho interesse. Não que eu seja contra essa pessoa, mas enfim, acabou entrando mais em outra área. Mas o vídeo da Bíblia do Thales, com certeza, foi o que mais o pessoal comentou. Ô, Jaulei, que legal, muito bom o seu vídeo. Vi gente compartilhando, vi gente colocando, essa é a minha opinião também e tal. Eu gostei também, não foi o que eu mais gostei, apesar de ser interessante a questão de comentar a notícia ali que tava no momento. É interessante observar essas coisas. Você já gravou um vídeo e depois decidiu não postar? E por quê? Tá, já gravei um vídeo, o vídeo do livro Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, do Eduardo Welch. Depois eu mudei de ideia, voltei atrás e postei o vídeo. Mas é porque eu achei que eu tava muito desanimado naquele vídeo, eu achei que tava muito frio, não sei, eu não gostei. Depois eu acabei voltando atrás, tava o vídeo guardado, eu acabei editando e postando. E o outro foi uma segunda parte do Esse Diário que eu gravei junto com minha irmã. Porém, a gente gravou meio de supetão assim, a gente tinha planejado pra gravar nas férias, acabou não dando tempo. Gravamos um trecho na praia, acho que também não ficou legal. Se a gente for correndo, vai colocar esse negócio aonde? Ali no meio do tripé? A gente tá descalço, ó, quer ver? Mostra os pés aí, Leite. Tô descalço. Eu acho que esse eu nem vou postar mais nunca. Bom, uma meta que eu tenho é buscar ler mais coisas boas e recomendar essas coisas boas pelo fato de eu ter lido, assim, de maneira bem mais sincera. Não que eu não vou ler coisas ruins e seja importante comentar também sobre as leituras ruins, eu acho que isso tem o seu valor também, mas eu tenho esse objetivo maior, né, de buscar ler obras melhores, mais clássicas, mais referenciais, que vão trazer um conteúdo mais significativo para quem faz a leitura, né? Falando em coisas boas, você já leu o livro do John Piper? Bem sim. É legal, já li. O que achou dele? Então, eu gostei, eu acho que é um livro que incentiva bem o cristão buscar melhor um exercício intelectual, muito bom. Agora, a parte que ele cita o Edwards comparando as pessoas da Trindade com as volições humanas em relação a pensar, agir e sentir, achei um pouco estranho, mas é só um detalhe do livro. Dos livros que você já leu, qual te influencia até hoje? Eu acho que as leituras que mais me influenciaram foi a minha leitura no início da fé reformada, principalmente, com muita sede de aprender, com muitas dúvidas, uma vez que eu estava saindo de uma igreja neopentecostal. Então foram principalmente John Piper e Vincent Chan. É difícil falar de um livro específico, porque esses caras, Piper principalmente, os vídeos no Voltemos ao Evangelho, ao Chang principalmente nos posts, nos textos, no monegismo.net.br, né, atual.net.br, esses caras foram muito influentes para mim. John Piper principalmente no que se refere à sua teologia da alegria, né, seu prazer em Deus, hedonismo cristão, e o Vincent Chang no que se refere ao seu determinismo bíblico, né, como ele assim descreve. Mas se for para falar de um livro, principalmente John Piper, eu diria o Em Busca de Deus, pela Shed Publicações, ou editora Shed, eu não sei como me
referi. E o Vincent Chung, na sua Teologia Sistemática, eu li a edição gratuita mesmo, em PDF, da Monergismo. Bom, hoje eu tenho mais maturidade para discordar de alguns pontos deles, de suas doutrinas e seus ensinos, mas eles, sem dúvida, assim, foram que me ajudaram assim, na construção de um pensamento, uma fé cristã bem racional e sólida. Meu apego ao Chung tá meio em crise, assim, tenho questionado um pouco mais a posição dele, mas ele, sem dúvida, foi alguém muito influente. E Piper, hoje eu ainda acho ele importante, muito bom, mas seus escritos já não são mais tão recorridos como foi outrora. Você leu Crônica de Nárnia? Você acha que a morte de Aslan no livro sustenta a posição teológica chamada O Resgate Pago a Satanás? O que você achou da salvação daquele guerreiro estrangeiro no final do livro? No final do... Pera aí, não! Eu tenho Crônicas de Nárnia aqui pra ler. Aslan morre, querida? Morre, amor. Como é que é o nome do guerreiro? Então, não. Qual é a resposta pra isso? Poxa, bom, eu estou com um livro aqui pra ler ainda, tá? Tudo bem, mas você já leu Ben-Hur? Ben-Hur, não. Tá bom, então qual o melhor livro de ficção cristã você leu? Olan. Resposta certa? E pra você, qual a melhor Bíblia de estudo? Eu acho que a melhor Bíblia de estudo é a Bíblia de Genebra, a segunda edição, porque é uma edição revisada e ampliada e vem com os símbolos de fé e os catecismos. Isso é bem legal porque também na Bíblia não vem só uma parte lá no fundo com essas coisas, mas durante a leitura da Bíblia, se você tiver algum trecho, algum texto da escritura que você tiver com dúvida, você olha aí nas rosas de rodapé, às vezes tem algumas referências a breve catecismo de Westminster, a catecismo de Heidelberg, alguma coisa do símbolo de Dort. E isso é bem legal você comparar os símbolos de fé durante o seu estudo. Editora Cultura Cristã. Qual a melhor teologia sistemática que você já leu? De todas que eu já li, eu acho que eu já li a melhor, que é As Institutas de João Calvino, também Editora Cultura Cristã. Como veio a ideia do canal? Bom, a ideia do canal veio por gostar de falar de livros e por lembrar que eu gostava também de editar vídeos. Mais detalhes sobre como veio o canal, a criação do canal, eu falei na minha entrevista no Mix Gospel Ceará e eu vou deixar o link aí na descrição. O Carlos fez essa entrevista comigo, um abraço, Carlos. Dá uma olhadinha aí no blog do cara. Quais, então, leituras cristãs clássicas você leu? Leituras cristãs clássicas. As Institutas, eu já falei das Institutas. É um clássico, velho. Bom, eu nunca li muitas coisas dos clássicos. Eu confesso que eu sou um leitor muito aquém do que é esperado de um booktuber cristão. Foi mal. Mas eu já li alguns trechos das Confissões de Agostinho. Eu não li tudo, me perdoe. Eu já li a Ortodoxia do Chesterton. Já li o Sínodo de Dort também. É muito importante você ler o Sínodo de Dort e saber sobre a controvérsia do calvinismo e arminianismo. Qual o seu gênero literário favorito? Gênero literário. Bom, se eu for falando de literatura ficcional, um gênero que eu gosto muito é o gênero de ação e mistério. Trazendo assim para livros em geral, eu gosto de teologia prática. E como você faz para conciliar a sua rotina com a leitura? Para conciliar a rotina com a leitura, você pega as duas e coloca no ventilador e bate. Não. Não, no ventilador não. Na batedeira. No liquidificador! Você coloca as duas no liquidificador e bate, entendeu? Aí vai misturar e vai ficar uma coisa só. Não, mas assim, na sua rotina, como faz pra conciliar a rotina com a leitura? Eu acredito que é importante você ter um tempo pra leitura, seja de 10 minutos, seja de 1 hora, a depender das coisas, das suas ocupações. Então, eu procuro ter esse tempo assim, que às vezes é muito difícil. Agora, uma outra forma também que eu procuro conciliar a minha rotina com a leitura é colocando a leitura em cada buraco que der. Então, por exemplo, se eu vou caminhar, ou se eu vou esperar um download, ou se eu vou esperar a água ferver, ou se eu vou no banheiro, tá. Então, essas coisas que são monótonas, que não exigem tanto raciocínio ou exercício mental, geralmente eu boto uma leitura ali no meio e vai aos poucos aí, né? Então, quais livros você pretende ler na sua rotina de 2016? Aliás, você tem uma lista de leituras futuras?
leituras? Você pode ver minha meta de leitura no Scooby. Eu procuro deixar ele sempre atualizado. Eu vou deixar o link tá aí na descrição também. Essa descrição aqui tem mais link do que não sei o que. Eu procuro colocar lá todas as leituras que eu desejo ler ainda este ano. Para 2016 eu tenho algumas metas. Eu pretendo fazer um vídeo sobre isso depois aqui no canal. Sobre leituras futuras, eu tenho, mas é bem maleável. Isso vai depender muito da necessidade no momento, do que vem a acontecer. Eu não tenho uma meta muito fechada assim. É isso aqui, a chuva ou faça sol, tal, não sei o que. Não, depende de muita coisa. Agora que você tá casado, qual o melhor livro sobre relacionamento que você já leu? Teologicamente, Deus, Casamento e Família, do Andrew Kustenberger, editora Vida Nova, é fenomenal. Se tratando de um aspecto mais subjetivo, de relacionamento, mais passional, tratando de algum aspecto até emocional e atrativos, eu diria que O Significado do Casamento, de Tim Keller, seja uma boa pedida. Também Edições Vida Nova contribuindo para o seu casamento. Olha isso, olha aí. Oi? Você e a Rita vão quando pro Sudeste? A gente vai mais ou menos daqui uns 15 dias, amor? Daqui 10 dias, amor. Daqui uns 10 dias? Eita, poxa. Daqui a pouquinho a gente tá chegando. Talvez menos. Você leu algo sobre vocação ministerial nesse período antes de entrar no seminário? Recentemente não. Mas assim, há um tempo atrás eu li o livro Eu Sou o Chamado, do Dave Harvard, que é da editora Fiel. E é um livro muito bom, um livro exatamente sobre isso. Foi uma boa leitura. E quando foi que você percebeu que tinha um chamado para o ministério pastoral? Foi quando meu pastor me falou. Ele falou pra mim: hoje você tem um chamado pastoral. Mais ou menos assim, não foi exatamente dessa forma, houve um processo, houve conversas, mas eu fui convencido por ele. E daí foi não só meus pastores, mas outros irmãos da igreja também me ajudando nisso. Até então eu não tinha uma boa convivência com uma comunidade cristã. Foi quando eu conheci a igreja presbiteriana que me ajudou quanto a isso. E então veio muitos trabalhos, né, Mar? Já que tem vocação para o ministério pastoral, bora botar o menino pra trabalhar, vamos ver o que sai daí. Então veio aconselhamento, pregação, evangelismo, ensino e várias coisas desse tipo, que foi me desenvolvendo, né? Foi trazendo mais segurança para os meus pastores e para a igreja quanto ao meu chamado, e então finalmente para o envio ao seminário, né? Que isso está acontecendo aí daqui uns dias. E vai ter vídeo das leituras obrigatórias dos seminários aqui no Geolê? Quero fazer, né? Eu acho que seria muito legal. Só que eu tenho uma dúvida. Das duas, uma. Ou eu mantenho as edições do jeito que eu faço e faço só de alguns vídeos. A edição nem é tão elaborada assim, mas dá um trabalhozinho. Ou então eu deixo as edições bem mais simples e faço de todos os livros, porque eu vou precisar de menos tempo, né? Assim consigo produzir mais. Eu não sei, eu vou fazer alguma coisa desse tipo, mas eu quero. Mais informações sobre o que vai acontecer nessa rotina de seminarista você acompanha no meu outro canal, o Meio Que Diário, meu canal junto com a Rita, né, querida? Então, o Meio Que Diário você acompanha lá algumas informações. Eu ainda não tenho colocado coisas sobre o seminário, mas eu vou colocar mais coisa lá. Se inscreve lá, link na descrição, cards aqui em cima também. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês que mandaram perguntas. Obrigado, querida, por ajudar com as perguntas aí. Então, obrigado pela contribuição. Isso é muito importante para esse canal. Eu gosto muito de fazer isso aqui, por isso que estou aqui. Acredito que vocês também gostam, por isso que estão aqui assistindo também até aqui esse vídeo que ficou enorme. Daqui pra frente vamos ver algumas novidades aí. A cada ano o Geolê está com a cara nova, né? Tchau. Eu acredito que algumas coisas podem melhorar, talvez outras não. Talvez não melhore tanto, eu não sei. Não quero criar muitas expectativas. Mas se você não está inscrito ainda, se inscreva no canal e junte-se à nossa comunidade, que já está quase chegando a 3.000 inscritos. Nós estamos com o quê? 2.907 inscritos! Uhul! Parabéns, Geolê! Essa foi do Hudson. Uma pergunta da sua esposa agora. Vai ter bolo? Vai ter, amor. O bolo tá pronto já, né? Uhul! Foi bolo. Então valeu, galera. Fica aí na tela agora com os últimos vídeos aí do canal. Te vejo depois aí nos outros momentos. E tchau. Fala tchau, amor. Tchau! Vou comer bolo. Já vou, peraí. Não tem o quê? Não tem? Você ia pedir pra eu comprar, mas não tem. Amor, você tá... Oxi. Ia te pedir pra você comprar creme de leite porque não tem. Ah, por que não tem? Mas começou a chover. Amor, não precisa de cobertura não. Tá gostoso. Peraí, não mexe no bolo não vai chover. Ué, amor. Tá
Tá lindo. Precisa de cobertura? Sério que você vai fazer cobertura, amor?